Marie-Jeanne Seacole é conhecida por dar assistência a militares doentes e feridos durante a Guerra da Crimeia. Ela nasceu dia 23 de novembro de 1805 na cidade de Kingston, Jamaica, e morreu dia 14 de maio de 1881, com 75 anos. Ela era enfermeira britânica e ganhou o prêmio Ordem do Mérito. Mary era filha de um oficial escocês e de uma mulher negra que era livre. Na época em que Mary nasceu, a escravidão ainda não tinha sido abolida no Império Britânico. Sua mãe praticava medicina tradicional, cuidando de militares inválidos na sua pensão. Assim, Mary cresceu aprendendo a tratar os doentes, a combater as doenças epidêmicas, já que eram comuns os casos de cólera e febre amarela. Aprimorou seus conhecimentos atuando nas Bahamas, Haiti, Cuba, Panamá, também afetados por epidemias de doenças tropicais. A história é surpreendente. Não é de se assustar que países como Estados Unidos e Inglaterra conseguem aviltar, ou seja, diminuir, desprezar, rebaixar, até desonrar uma personagem da história humana como foi Mary Seacole, que passou a ser considerada como a próxima Florence Nightingale da história da enfermagem. Mas, no Brasil, um país multicultural, multicolorido, é surpreendente não sabermos nada desse pedaço da história da enfermagem. Por isso, trazemos um pouquinho de Mary. Em meio a tanto preconceito, Mary Seacole era amada pelos soldados. Ela era conhecida pelos seus cuidados amorosos. Seacole foi uma enfermeira conhecida por seu envolvimento à Guerra da Crimeia, palco de atuação da enfermeira Florence Nightingale de Florença, Inglaterra, precursora de enfermagem moderna que conhecemos hoje. O fato é que todos que atuam na saúde, e principalmente na profissão de enfermagem, aprendem sobre a história da enfermeira da lâmpada e das estatísticas, seus métodos de melhora no atendimento aos feridos da guerra e etc. Mas ninguém sabe ou ninguém aprende sobre Mary, enfermeira de suma importância para a época que atuou junto aos feridos da guerra. Foi mais ou menos assim. A Guerra da Crimeia acontecia e Mary Seacole foi para Londres se candidatar à enfermaria voluntária, mas acabou não sendo aceita. É importante falar que Mary foi recomendada pelos governos do Panamá e Jamaica, mas mesmo assim não foi aceita por causa do racismo e preconceito que era muito mais naquela época. Logo em seguida, o governo britânico autorizou a ida de Florence e de suas 28 enfermeiras, e Seacole, sabendo disso, pegou um dinheiro emprestado e foi por conta própria para a guerra. Com o dinheiro que obteve, montou um hotel, onde vendia comida e bebida aos soldados, para assim custear as despesas do atendimento a doentes e feridos dos dois lados. Passou a ser chamada Mãe Seacole. Voltou para a Inglaterra em 1856, com o fim da guerra. Tentou em seguida repetir a iniciativa na Índia, mas não conseguiu os fundos necessários. Morreu de um ataque de apoplexia em 1881. Apesar do reconhecimento e vida por parte dos soldados de quem havia cuidado, Mary Seacole foi ignorada quando o Memorial da Guerra da Crimeia foi erigido em Londres, em 1915. Seu nome ficou praticamente esquecido durante décadas, até que a enfermeira britânica Elsie Gordon, que editava a publicação Nursing Mirror, encontrou uma cópia da sua autobiografia numa loja de livros usados. Dentro do livro havia um pedaço de papel que ajudou Gordon a encontrar o túmulo de Seacole em Kensal Green. Ao contrário de Florence Nightingale, cujo trabalhava em hospitais longe do campo de batalha, Mary Seacole trabalhava exatamente onde a guerra acontecia. Com a descoberta de sua história, Mary Seacole foi homenageada tanto no Reino Unido quanto na Jamaica, onde dá o nome à sede da Associação Jamaicana de Enfermagem. Ao final da guerra, Mary estava muito doente. Alguns simpatizantes se uniram em seu auxílio, a qual forneceram a ela o resto da sua vida próspera. Mary Seacole, como símbolo de perseverança e empatia, contribuiu muito para o avanço da enfermagem. Ela não desistiu, mesmo com vários preconceitos que ela sofreu por ser mulher, por ser negra, por ser determinada. Arrecadou fundos com o próprio dinheiro. Ela era uma enfermeira que ia além do título profissional, pois ela era humana. Se importava muito com o próximo, sendo um exemplo para todos os alunos da enfermagem. Anna Nery morreu há 135 anos.
nasceu em Vila da Cachoeira do Paraguaçu, na Bahia, em 13 de 12 de 1814. Seu nome completo é Ana Justina Ferreira e se casou aos 23 anos com o capitão da Marinha, Antônio Isidoro Neri. Os 2 filhos mais velhos se formaram em medicina e o mais novo seguiu carreira militar. Com a deflagração da Guerra do Paraguai em 1865, os filhos de Ana Nery acabaram sendo convocados. Sensibilizada com a dor da separação dos filhos, no dia 8 de agosto, Ana Nery enviou uma carta ao presidente da província oferecendo cuidado de enfermagem aos feridos da Guerra do Paraguai. Seu pedido foi aceito, então ela foi para a guerra cuidar dos soldados até que o conflito acabasse. Logo, a mesma passou a prestar serviços voluntários nos hospitais voluntários de Assunção. Após escrever uma carta oferecendo seus serviços ao presidente da província da Bahia. Aprendeu noções básicas de enfermagem com as irmãs de caridade da Irmandade de São Vicente de Paulo. Ana Nery é considerada a primeira enfermeira do Brasil, sendo a precursora da Cruz Vermelha brasileira. Ela também foi contemporânea de Florence Nightingale. Durante o arco das tropas brasileiras, montou uma enfermaria modelo com o fim do embate. Em 1970, Ana Nery voltou ao Brasil, trazendo 3 órfãos da guerra. Naquela época, na conservadora Sociedade Baiana Brasileira, as profissões masculinas eram indicadores de posição social. Membros do Exército, assim como da Medicina e Direito, as mais prestigiadas profissões liberais eram considerados como classe média alta. A mulher era vista apenas como uma criatura que Deus colocara no mundo com a missão de servir ao homem, ter filhos e prepará-los para a vida. E foi nessa sociedade educada, na clausura e confinamento do lar, sendo preparada para o matrimônio, que ela cresceu. Ela foi homenageada com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Recebeu por decreto do imperador Dom Pedro II uma pensão vitalícia. Ana Nery faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de maio de 1880. Dia 20 de maio é considerado o dia do técnico e auxiliar de enfermagem. Dia 20 de maio também foi o dia que a Ana Nery morreu. A primeira escola de enfermagem oficial no Brasil foi fundada por Carlos Chagas em 1923 e foi em 1926 que recebeu o nome de Ana Nery. Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como enfermeira por todos os hospitais onde passou. Ana Nery, com seus próprios recursos, montou uma enfermaria modelo em Assunção. Ali, Ana Nery perdeu seu filho Justiano. O seu maior legado pode ser considerado a abnegação e a perseverança na prática do cuidar do próximo, a organização sistemática e a humanização no cuidar dos doentes. De tal forma, tornou-se a primeira mulher enfermeira no Brasil. Ana Nery é a primeira mulher a ter seu nome no livro dos heróis da pátria do Brasil e é tida como a mãe dos brasileiros devido à sua atuação como enfermeira voluntária na Guerra do Paraguai. 2 grandes mulheres que mudaram a história da enfermagem. Ana Nery e Maricia Colli foram grandes enfermeiras e as 2 ajudaram feridos na guerra, cada uma em seu respectivo país. Fizeram uma grande diferença por onde passaram. Foram necessárias para alguns conceitos e regras na área da enfermagem. Essas 2 mulheres devem ser o nosso exemplo. Participaram desta produção Ana Alice, Ana Lúcia, Heloísa Fernandes, Karen Lima, Leonardo Ramalho, Márcio Wallace e Tâmara Sapucaia.
Agradecemos pela atenção.